Boa noite, professor. Tudo bem? A gente veio apresentar o projeto de gestão ágil. O time sou eu, Enzo Marques, Lucas Nascimento, João Leno e Sérgio Paulo, que é o nosso cameraman hoje. Mas vamos lá. Primeira coisa de se falar, a gente tem que falar do Scrum. O que é o Scrum? O Scrum é um framework ágil, onde ele organiza o trabalho em pequenos ciclos. Esses ciclos podem durar assim entre, pode ser uma semana, 15 dias, pode até, um mês, mais ou menos, mas todos esses ciclos são chamados de sprint. O que acontece? Dentro desse período, a equipe planeja, executa e entrega uma parte funcional do produto. E aí o produto é dividido entre etapas, né? Ele é bastante estruturado e funciona muito bem quando o projeto já precisa ser revisado, adaptado frequentemente, conforme a necessidade do cliente. Agora, o nosso segundo ponto é o nosso Kanban. O que é Kanban? O Kanban é um método visual, já é diferente do Scrum, ele é visual. Visual numa gestão baseada em um fluxo contínuo, ele utiliza um quadro dividido em colunas, como a fazer, progresso, concluído, backlog. Então, isso é para mostrar exatamente onde cada um está, de uma forma definitiva e lógica. O foco principal é melhorar o fluxo de trabalho, evitar sobrecarga, limitando quantas atividades vai ficar bem, limitando a quantidade de atividades que cada um vai ter para que isso não sobrecarregue, né? Agora, um ponto muito importante é sobre a origem dos dois. A origem se dá por... O Scrum surgiu assim, em meados de 1900, entendeu? É inspirado numa técnica japonesa de produção, a mais reforçado pelos princípios de manifesto ágil, né? Já o Kanban, ele tem a origem mais antiga, foi um desenvolvimento da Toyota em 1950. Tem até um livro muito bom sobre, se eu não me engano, é o Toyotismo, não é mais ou menos, mas que fala sobre a prática da Toyota, assim como tem um livro falando sobre Fordismo da Ford. Mas, continuando, voltando ao assunto. Como parte do sistema de produção Lean, hoje em dia a gente tem as graduações, tanto os cursos de Lean Six Sigma e etc. Isso pode ser Yellow Belt, Green Belt, Black Belt e tal. E aí, agora continuando, focando no que é realmente focado, entendeu? Sistema de Lean em reduzir desperdício e otimizar os processos. Agora, o contexto de uso, que é algo muito importante, por conta de suas características, o Scrum é muito utilizado em projetos complexos, desenvolvido por softwares, criação de produtos digitais, iniciativa que existe em adaptação constante. Foi aquilo que eu falei mais em cima. Quando precisa de uma adaptação frequente, o Scrum é mais eficiente, ele é melhor. Agora, o Kanban, por outro lado, ele é utilizado por operações contínuas, como suporte técnico, manutenção, como que a gente pode ver aqui na equipe, as duas ocasiões onde cada um é utilizado. Perdão. Com isso, com o suporte técnico, a manutenção de equipes que lidam com demandas que chegam o tempo todo, de forma inesperada, até mesmo esperada, são com demandas. Então aqui a gente tem uma pequena representatividade, os chamados aqui, né, que acontecem todos os dias, onde cada um pode receber, cada técnico pode receber 14, 15, 20. Lá na minha empresa, por exemplo, tem técnicas que atende quase 25 chamados por dia. Espero ter explicado bem. E aí, professor? Sobre a flexibilidade dos métodos, no Scrum, o planejamento da sprint cria um compromisso para todo o time. Isso significa que durante o ciclo as mudanças são evitadas. A ideia é manter o foco e garantir que aquilo que foi combinado no início seja entregue no final. Já no Kanban, não existe um ciclo fechado. Como o trabalho flui continuadamente, novas demandas podem aparecer a qualquer momento, desde que respeitem os limites do fluxo. Isso traz muita flexibilidade para lidar com imprevistos. A gente pode ter um exemplo prático no Scrum, que se o cliente decidir pedir uma nova função no meio da sprint, geralmente a solicitação só será avaliada e planejada na próxima sprint.
Já no Kanban, essa mesma solicitação pode entrar imediatamente no quadro, desde que a equipe seja capacitadamente disponível. Quanto a quando usar ambos, o Scrum ele é mais adequado quando temos muita incerteza no que vai ser feito ao longo do tempo. Também quando existe a necessidade de entrega frequente para validar hipóteses com o cliente. A equipe também pode se beneficiar do ritmo, cerimônias e estrutura, como reuniões diárias, revisões e retrospectivas. Já no Kanban, o trabalho ele é contínuo, com suporte, operação ou manutenção. A demanda chega de forma imprevisível, variando de volume e prioridade. A equipe já é mais madura e autogerenciável também, que consegue gerar uma organização com o seu próprio fluxo. Agora deu branco. Exemplo prático, podemos citar que uma empresa está criando um novo sistema, um aplicativo e tende a trabalhar bem com o Scrum, porque precisa iterar e validar funcionalidades. Já a equipe responsável por atender chamados dos usuários finaliza usando o Kanban, pois precisa lidar com demandas que surgem espontaneamente. Nós podemos também citar os pontos em comum. Ambos seguem valores e princípios do ágil, como colaboração, adaptação e entrega contínua de valor. Os dois incentivam transparência através do quadro Kanban ou de artefatos do Scrum. Ambos buscam também melhoria contínua, seja nas retrospectivas do Scrum ou nas métricas do fluxo Kanban. Nos dois casos, o objetivo principal é sempre o mesmo: fazer o trabalho fluir e entregar melhor valor e com rapidez para o cliente. Agora também podemos citar o Scrumban. O Scrumban ele é uma abordagem híbrida que combina melhor os dois mundos. Ele mantém elementos estruturados do Scrum, como deles retrospectivos até ciclos de sprints, que utilizam visualizações e limites de fluxo que Kanban pode melhorar a eficiência. Um exemplo prático. Uma equipe já trabalha com Scrum, mas percebe que quando o quadro de sprint está sempre cheio e engargalado, pode adotar práticas do Kanban como limite de WIP e métricas de fluxo. Assim também surge o Scrumban, que o time continua com as cerimônias do Scrum, mas usa lógica visual e fluida Kanban para aumentar a produtividade. Sobre o artefato do Scrum, o primeiro vai ser o Project Backlog, que ele lista tudo o que o produto precisa. O segundo vai ser o Sprint Backlog, que são as tarefas escolhidas durante a sprint. Aqui temos o incremento, que é a entrega final da sprint, algo para ser avaliado. Vou falar sobre a cerimônia do Scrum. O primeiro é a sprint do planejamento, que consiste no planejamento das tarefas durante o Scrum, no caso a sprint. A daily, que seria as reuniões diárias para alinhamento. O review de demonstração das entregas. Esses são as melhorias respectivas daquilo que foi entregue no caso, e a sprint em si, que tem a duração fixa. A gente tem um ritmo aqui do Kanban. O Kanban ele não trabalha com a sprint ou times de blocos fixos. O fluxo continua, as tarefas são puxadas, a equipe tem a capacidade assim, e é possível usar as reuniões se forem úteis. As medições do processo, que são o Scrum, a velocidade de entrega pela equipe durante a sprint, e o Kanban são o Lean Steam ou o CFD. O exemplo prático: o Scrum, a equipe percebe a entrega de 25 stories ou points por Scrum, pela sprint no caso, desculpa, e no Kanban a equipe observa e leva em média 2 dias assim para concluir uma tarefa. O Product Backlog tem todas as funcionalidades. A sprint tem a composição de time, e esse time tem a selecionar apenas uma taxa de login ao cadastro e entregar tudo funcionando até o final daquela sprint. Então, eu vou falar aqui um pouquinho dos papéis do Scrum, né? O Product Owner, que ele define e ele prioriza tudo que deve ser feito no produto. O Scrum Master, que é basicamente a pessoa que ajuda a equipe a seguir o Scrum, e ele remove impedimentos, né? Impedimentos que tiver ali para o desenvolvimento se desenvolver ao longo do tempo. E o time de desenvolvimento, que é basicamente as pessoas que realmente vão estar contribuindo ali para o código. Um exemplo prático disso, do que vai ser feito dentro desses 3 no Scrum, é o seguinte:
Vamos supor que a gente tenha um projeto para criar um site. A gente vai criar uma landing page do Google. O Product Owner, ele vai certificar que as funcionalidades estejam sendo feitas. O Scrum Master, ele vai certificar que as reuniões, as dailies, vão estar sendo feitas e vão estar dentro do contexto ali do desenvolvimento. Já o time dos desenvolvedores, eles vão estar ali basicamente para falar sobre os problemas, os acontecimentos que vão estar acontecendo dentro do código. Agora, um pouquinho da estrutura do Kanban, os 3 elementos do Kanban, os principais. Os elementos são quadro de Kanban, WIP e métricas de fluxo. O quadro de Kanban são colunas que representam o fluxo, assim como o Enzo tinha falado anteriormente. O WIP, que na verdade significa Work in Progress, ele limita o número de tarefas em progresso. Por exemplo, essas tarefas elas vão ser no máximo até 3 tarefas, né? Por fluxo. E métrica de fluxo, que é basicamente como o lead time e o throughput e o CFD, né? Um exemplo prático disso vamos supor que a gente tem um setor de manutenção que o IP dele é igual a 3. Ah, mas o que significa isso? Que o IP dele é igual a 3? Que no setor de manutenção significa que a equipe ela nunca trabalha em mais de 3 chamadas ao mesmo tempo. E isso evita gargalo. Porque se essa equipe aqui pegasse de um IP de 6 a 7, talvez o número de pessoas dentro desse setor geraria um gargalo. Como encerramento agora, o Scrum Ban são 2 métodos igualmente e muito poderosos que a gente pode ver aqui dentro do universo ágil e cada um deles se adaptam melhor em seu contexto ideal, sendo um projeto cheio de certezas ou um fluxo contínuo cheio de demandas. O mais importante é entender que não existe método certo ou errado. O que realmente existe é o método que se adequa melhor à sua realidade, tanto da sua equipe quanto o seu tipo de trabalho. Muitos times, inclusive, combinam os dois, criando o Scrum Ban, que citamos anteriormente, para alcançar ainda mais eficiência. A gente espera que tenhamos atendido as expectativas deste trabalho e agradecemos a sua atenção, professor.